Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Cadê vocês? Bom dia, Ju. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, E aí, como vocês estão? Bom tô bem, mas dia. hoje tô com dor de cabeça. Dor de cabeça. Desde ontem, Ju. Desde ontem de Ah, manhã. já já Enxaqueca. vai, já vai melhorar. Vai. Sabe qual a razão? Não sei, muito estranho, eu tava muito bem e às vezes eu tenho essas dores intensas e no momento quando começa essa enxaqueca eu já tenho que tomar um remédio, eu não tomei. E quando eu tomei foi tarde demais, aí ela se estendeu Hum. até hoje, até o momento, sabe? Tá mais fraquinha. Mas eu dormi com dor de cabeça, então assim, não sei realmente. Tô me alimentando direito, água, tudo certinho, mas não sei o que aconteceu. Hum. E é isso, né? Para quem tem enxaqueca, sabe que no primeiro sinal Sim, precisa tomar um remédio. Às vezes a gente reluta, né? é. Mas no primeiro sinal é importante para não ficar, né? Um dia, dois, 3 dias inteiros aí com dor. Mas já vai melhorar. Eu pensei, eu vou tomar um pouquinho d'água que vai ficar tudo bem, não vou tomar um remedinho agora. E eu tenho que tomar, então agora eu já sei, tem que tomar. O primeiro sinal tem que tomar. Não tem Sim. jeito. É conhecer o corpo. Ah, aqui começou a chover. É conhecer o corpo, né? É interessante isso. Interessante que eu estou me colocando, né? Eu, adolescente, jovem, adulta, tinha muita enxaqueca, mas muita enxaqueca. De repente sarou, sabe? Sem fazer nenhum tratamento muito longo. Interessante isso. E minha família, a família do meu pai inteira, com muitas pessoas, né? Minha tia, meu tio, com enxaqueca de ficar internado. E aí achei que eu tinha pego essa genética, né? Porque adolescente, bem jovem, assim, na faculdade, eu tinha muito enxaqueca. Mas graças a Deus também não sei como sarei, e, enfim, né? Não peguei esse gene deles. E minha mãe, por outro lado, minha mãe, quando ela fala que tá com. Assim, acho que eu nunca escutei minha mãe falar que estava com dor de cabeça. Acho que eu escutei uma vez. Aí ficamos todo mundo muito preocupado, porque ela não tem dor de cabeça. Minha mãe também não tinha, Ju, e estranho que eu fiz tratamento, eu já fiz é, é, tomografia da cabeça, tudo, porque eu passei a ter enxaqueca depois que minha mãe faleceu. Eu não tinha, depois que ela É, faleceu. é interessante, porque assim, agora, com a minha consciência, alguma coisa se curou ali, sabe? Sim. De uma forma natural e sem essa intenção, mas muito interessante isso, né? A hora que eu comecei a falar, eu falei assim, mas de onde veio essa cura, né? Uhum. Não sei, né? Não sei. Ó, também tive muita enxaqueca. Tem ainda, Cris, ou não? Porque assim, né? A epigenética, não mais, olha lá, não mais. É interessante isso, né? Eu Que queria que bom. isso acontecesse comigo. De eu dizer amanhã não É. tenho mais. Devolve o que é deles, né? Às vezes a gente, por lealdade, a gente repete alguns padrões. É lógico que tem a genética, mas assim, a epigenética vem dizer, né, que não é porque você carrega os genes que você vai ter determinada doença, né? Você tem um interruptor. Agora, se esse interruptor vai ser aceso ou não, aí depende muito de você, no sentido de estilo de vida, saúde emocional,
Então é isso, né? Agora você falando, até veio um insight aqui. Eu estou um pouco ansiosa por algumas respostas, por uma resposta na próxima semana. Então eu acredito que isso desencadeou Sim. essa enxaqueca. Eu acredito que sim. O meu, eu não podia sair no sol. Aquela luz, quando batia uma luz assim rápida, né, em mim, no meu olho, ai, podia ter certeza que eu ia ter dor de cabeça. É Certeza, horrível, é né? horrível. Muito bem, mas já já vai melhorar, né? Sim. Uhum. E eu trouxe essa parte sistêmica porque hoje eu trouxe uma meditação importante, é, uma meditação importante, no dia de hoje, né? Então, mas nem vou falar muito sobre ela, mas a gente vai fazer uma meditação bem gostosa e bem importante, certo? Eu vou tirar para a gente começar e as pessoas ainda estão entrando. Eu vou tirar aqui uma cartinha, aquela cartinha do baralhinho das árvores, né? Oráculo das árvores. Vamos ver o que que sai hoje. Se conectem aqui no baralhinho e ele possa trazer alguma resposta, alguma palavra de incentivo, de conforto. Sai a placa generosidade, embaúba. Vamos ver aqui o que diz essa cartinha. A generosidade é um permitir-se ser abundante. Sempre temos algo para compartilhar, nem que seja um sorriso. Para garantir a sobrevivência de sua espécie, uma árvore poderia produzir meia dúzia de frutos e já teria sementes suficientes, mas ela se esmera em oferecer a expressão máxima do seu ser. É como se ela dissesse: onde mais posso contribuir? Um exemplo de generosidade é a embaúba, árvore pioneira que ajuda a recuperar solos degradados. Com suas belas folhas prateadas, elas alimentam o bicho preguiça. No oco do seu tronco habitam as formigas com seus frutos, nutrem espécies de pássaros. Como se não bastasse toda essa generosidade, ela tem várias propriedades medicinais. A embaúba ensina que não devemos poupar o nosso melhor. Temos assinaturas energéticas únicas e fartura daquilo que é a expressão da nossa essência. Não se limite no mínimo, expresse o seu máximo e viva a vida na melhor versão de si mesmo. Você é infinito. Você é infinita. Muito bem. Sempre é, a generosidade, né? Primeira frase ali, a generosidade é um sinal de abundância. Quando a gente enxerga o outro e consegue trabalhar essa nossa generosidade que é nata, a gente está vibrando nessa abundância. E o oposto disso também é verdadeiro. Quando a gente in- se acha, né, que o outro é concorrente, que eu não consigo, eu não posso ter generosidade com tudo e com todos, a gente vibra numa escassez. Então, entre a escassez e a abundância, a generosidade, ela está muito presente. E o quanto mais eu sou generosa e me dou, mais abundante eu sou. Como a árvore, ela além de melhorar o solo, ela dá frutos, ela dá proteção para as formigas,
ela dá alimento para o bicho preguiça, então ela dá o seu máximo, dá sementes, ela dá o seu máximo. E qual seria o nosso máximo? O nosso máximo, e vou trazer aqui uma ligação para a nossa meditação de hoje. O nosso máximo, a gente só consegue dar quando a gente se aceita e se ama por inteiro. E se a gente não aceita uma das nossas partes, a gente não está entregando o nosso máximo. Hoje a meditação que eu escolhi para trazer aqui, por conta de amanhã ser Dia dos Pais, para alguns é um momento de reflexão, de reunião de família, para outros é uma mera data comercial. Não estou aqui, né, para julgar. Então, aqui no Brasil, amanhã é comemorado o Dia dos Pais. E será que aceitamos aí os nossos pais, mãe e pai, de uma forma inteira? Se somos 50% eles, né? Ele e a geração e a ancestralidade dele, e 50% ela e a ancestralidade dela, se eu não aceito uma das partes, ou se eu aceito somente uma parte do meu pai ou uma parte da minha mãe, eu não me aceito 100%. E se eu não me aceito 100%, eu não me dou o máximo. Eu me dou pela metade, um terço. Então, essa aceitação de como eles foram e são e estão é importante. Muitas vezes não é fácil, né? É fácil quando se tem a figura do pai e da mãe, né? Daquele jeito que a gente imagina, amorosos, protetores, incentivadores. Isso é fácil. É fácil ser generoso quando a pessoa é muito parecida conosco. É muito fácil ser empático com as pessoas muito parecidas. Mas o grande trabalho de evolução é a nossa empatia e a nossa generosidade para todos e também para os nossos pais, independente de como eles agiram. Então, só se possível, né? Eu vou trazer a meditação aqui, mas veja se é possível para você hoje embarcar nessa meditação e fazer ali, dizer as palavras que eu vou trazer para repetir, se é de coração. Veja se é possível hoje. Veja se é possível ser generosa com os seus pais. De novo, é muito fácil ser generoso com aquele que faz, concorda, né? Com quem a gente concorda, com quem é parecido. Mas a nossa generosidade a gente tem que começar primeiro pela nossa família. E aceitar eles. Aceitar não é concordar, não é, eu preciso me unir a eles novamente, não é sobre isso, né? Aceitar é entender que eles são daquele jeitinho. Dúvidas? Então, nós vamos fazer uma meditação, que é muito mais do que uma meditação, é um momento de cura, né? Que é importante para nós que estamos aqui. Não é sobre eles, é sobre nós, né? Sobre as nossas partes. Mas assim, só se for possível para você hoje. Certo? Então vamos lá? Então, são convites.
Se quiser desligar a câmera, pode desligar. Fiquem bem à vontade. Deixa eu ver se eu vou. Enquanto vocês vão se arrumando aí, eu vou pegar uma música aqui para a gente meditar. Então, sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, ombros para trás. E gentilmente feche os seus olhos. E você fecha os seus olhos físicos. Você fecha seus olhos externos. E você abre. Abre seus olhos internos. Abre seus olhos da alma. Você abre seu coração. E de coração aberto, eu convido você a respirar. Uma respiração profunda, devagar, amorosa. Uma respiração consciente. Sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. E com essa respiração consciente, permita que o seu corpo vá relaxando, vá serenando os seus pensamentos e abrindo o seu coração. Permita que cada respiração conduza você cada vez mais para dentro, para um lugar silencioso, mesmo tendo ruídos externos, movimentos externos. A cada respiração você vai indo cada vez mais para dentro, para um lugar onde você não precisa explicar nada, para um lugar onde você não precisa compreender tudo, é apenas sentir. E atrás dos seus olhos fechados, imagine, visualize, sinta que você está num lugar muito bonito. Pode ser em meio à natureza, um campo, um jardim, uma praia. Pode ser o seu paraíso pessoal, um lugar onde você se sinta protegida, um lugar onde você se sinta acolhida e em paz. Sinta seus pés tocando a terra. Perceba que essa terra sustenta você. E você não precisa fazer nada
para merecer esse sustento. Apenas estar. Esteja aqui. E você respira bem profundamente. E também nesse lugar, agora à sua frente, imagine os seus pais. Seu papai de um lado e a sua mamãe de outro. Mesmo que você não tenha os conhecido, traga uma imagem ou uma luz que represente ele. E nesse momento, não importa como foi ou como é a sua relação com ele. Não importa se eles estão presentes ou ausentes, se estão perto ou distantes, se estão ainda nesse plano ou se já partiram. Nesse momento, apenas permita que eles estejam diante de você, sem julgamento. Você com eles e eles com você. Apenas olhe para eles. Talvez você consiga vê-los claramente, ou apenas perceba a presença deles. E então reconheça algo maior do que todas as histórias que existem entre vocês. Foi por meio dessas duas pessoas que a vida chegou até você. Foi por meio dessas duas pessoas que você está aqui hoje. E muito antes de qualquer acerto ou erro, antes das expectativas, das feridas, antes das palavras ditas ou não ditas, houve a vida. E essa vida atravessou gerações e gerações até chegar a você. Respire e veja agora que atrás dos seus pais estão os pais deles. E atrás deles, os pais de seus pais. E os pais dos pais deles. E continue imaginando e vendo os seus avós, bisavós, tataravós, homens e mulheres que vieram bem antes de você. Alguns você conheceu, outros você nem sabe os nomes. Mas cada um deles, de alguma forma, fez parte do caminho que permitiu que você estivesse aqui hoje. Perceba essa grande corrente da vida que chega até você. E silenciosamente diga: eu reconheço aqueles que vieram antes de mim. E eu honro a vida que atravessou vocês e chegou até a mim. Sinta a vida chegando até você. De novo, sem julgamento. Só receba essa vida. E agora eu convido você a olhar para sua mãe. Veja apenas como uma mulher. Uma mulher que também foi criança. Que também teve sonhos, medos, feridas, ausências, esperanças. Uma mulher que fez o que conseguiu fazer a partir da consciência dos recursos e da história que possuía.
e permita que o seu coração diga a ela. E veja se é possível o seu coração dizer: Mãe, eu vejo você. Eu reconheço você como uma mulher por meio de quem a vida chegou até mim. Por tudo aquilo que foi bom, eu agradeço. Por tudo aquilo que doeu, eu escolho não mais carregar esse peso. E então, permita que nasça no seu coração: eu sinto muito por todas as memórias de dor que existem entre nós. Mamãe, por favor, me perdoe por aquilo que consciente ou inconsciente também coloquei entre nós. Eu te amo, não como uma obrigação, mas como reconhecimento da vida que nos une. Sou grata. Sou grata pela vida. E pelo que mais você é grata? A sua mãe. E você pode dizer agora: respire. E agora volte o seu olhar para o seu pai. Veja além do papel de pai. Veja o homem. Veja o menino que ele foi um dia. Sua história, seus medos, suas limitações, seus sonhos, aquilo que ele recebeu e também aquilo que talvez nunca tenha recebido. E olhando para o seu pai, silenciosamente, se for possível, diga: Papai, eu vejo você. Eu reconheço você como um homem por meio de quem a vida chegou até mim. Por tudo aquilo que foi bom, eu agradeço. Por tudo aquilo que doeu, eu escolho não carregar mais o peso. E se for possível, diga: eu sinto muito por todas as memórias de dor que existem entre nós. Por favor, me perdoe por aquilo que consciente ou inconscientemente também coloquei entre nós. Eu te amo com o amor possível nesse momento. Sou grata. Sou grata pela vida. E pelo que mais você é grata ao seu pai. Mais uma vez, respire e olhe agora para o seu pai e a sua mãe que estão diante de você. E perceba que você não precisa mudar a história. Você não precisa dizer aquilo que machucou ou não machucou. Perdoar não significa apagar. Honrar não significa concordar com tudo. Você pode apenas deixar de lutar internamente contra aquilo que já aconteceu. E diga: papai e mamãe, eu recebo de vocês aquilo que nenhum ser humano poderia ter me dado, a vida. Sinta a vida dentro de você, sinta a sua vida. E diante da vida, diga sim. E diga para eles: diante da vida, eu digo sim. Sim à vida que chegou até mim, sim ao caminho que agora é meu, sim à oportunidade de fazer diferente aquilo que precisa ser diferente.
E o diferente não é melhor que vocês, porque eu não sou melhor que vocês. Eu sou diferente. Eu posso ser diferente. Diga sim à possibilidade de transformar dor em consciência, medo em coragem e história em aprendizado. E agora imagine os seus pais dando um pequeno passo para trás. E atrás deles estão seus avós, atrás dos seus avós, seus bisavós, e atrás deles, homens e mulheres, que formam uma grande árvore. Você é fruto desta árvore. Sinta suas raízes, sinta que existe uma história antes de você, mas principalmente, sinta que existe um futuro depois de você. A sua história. Há tudo aquilo que precisa ser curado em nossa história. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. E nesse momento, imagine uma luz suave envolvendo seus pais, os seus avós, os seus ancestrais. E essa luz se estende até você e vai te envolvendo. Uma luz que não apaga o passado, apenas ilumina. Uma luz que diz: daqui para frente, o amor pode encontrar um novo caminho. Respire, sinta essa luz, sinta a vida em seu coração e leve as suas mãos no coração e diga para si mesmo: eu agradeço pela vida. Eu agradeço aos meus pais pela vida que chegou até mim. Eu honro aqueles que vieram antes. Eu libero o que não precisa continuar carregando. E hoje eu escolho fazer algo bonito com a vida que eu recebi. Respire. Sinta a gratidão pela mamãe. Sinta a gratidão pelo papai. Sinta a gratidão por todos os seus ancestrais. Sinta a gratidão à vida. E mais uma vez diga: eu sinto muito. Por favor, me perdoem. Eu amo vocês. Sou grata. E a vida chegou até você e agora está em suas mãos. Que você possa honrar, vivendo, fazendo a diferença em sua vida, amando, curando, florescendo. E que a partir de agora se permita caminhar pela sua história com amor, com gratidão, porque a vida chegou até você e você pode transformá-la através do amor. Respire. E se for possível para você nesse momento, faça uma reverência, abaixe a sua cabeça. Diante de seus pais, de seus ancestrais. E você pode se virar
E agora, de cabeça erguida, de peito aberto, você olha para o seu presente e o seu futuro. Olha um caminho lindo que está à sua frente. Com a força dos seus pais e dos seus ancestrais, você dá um passo nesse seu caminho. E mais uma vez você inspira e no seu tempo, olhando para frente, você pode abrir o seu sorriso, abrir os seus olhos e voltar. Todos bem? Alguém não está bem? Alguém quer trazer uma palavrinha rapidinho, que já passamos do nosso tempo? Eu, Ju, Oi. bom dia. Linda, linda, linda. Como é importante você reverenciar, né? Eu já há algum tempo eu estou fazendo diariamente a meditação para meus antepassados. E eu senti como se fosse limpando, e eu estou fazendo diariamente. E eu tive a felicidade de ter pais amorosos e a questão da generosidade, que fazendo essa meditação eu vi que veio muito de meu pai, que foi um homem muito generoso e ele passou muito isso para nós. E a minha mãe tem 3 anos, que com 98 anos ela foi e o que marcou eles dois foram meus grandes companheiros em todos os momentos. Então eu tenho a felicidade de ter essa base e fica mais fácil para mim do que para outras pessoas. Por exemplo, estender minha generosidade, porque tem um esteio, tem alguma coisa, uma referência, né? E eu procuro passar isso para os meus filhos, para a família que eu construí. Então, é muito importante a gente fazer a reverência e a gratidão aos que vieram antes, porque nós somos o que eles nos teceram, né? E a partir de agora nós tecemos a nossa estrada. Foi muito linda essa meditação, muito linda. Que Obrigada. bom, que bom. Alguém não conseguiu fazer a reverência? Alguém não conseguiu fazer a reverência? É importante. Esse ato, né, esse movimento de reverenciar os pais e baixar a cabeça, nos coloca no nosso lugar de pequenos diante dos pais. Porque muitas vezes vem um lugar de arrogância. Quando a gente fala que a gente vai fazer diferente, é diferente, não é melhor. Porque quando a gente acha que a gente vai fazer melhor, a gente está julgando e a gente está sendo muito superior e arrogante diante dos pais. E nessa arrogância, a gente não vive a nossa vida, né? Muito bem. Acho que cada um vai ficar com essa meditação no coração. Para quem tem os pais ainda presentes aqui, você tem, né, a oportunidade, porque estão perto, enfim, de abraçar e beijar, aproveitem, se for possível, se não for, né, é o de coração.
E aí eu tirei uma cartinha aqui do baralhinho das constelações sistêmicas e agora e a cartinha diz assim: agora eu me entrego para algo maior. Que lindo. É para finalizar perfeitamente, né? Então, assim, quando a gente enxerga tudo isso, quando a gente cura, quando a gente entende que eles também foram crianças, que eles também tiveram medos, desafios, que eles também tiveram sonhos, né? Que eles tiveram e também tiveram as limitações, tiveram a falta, tiveram as dores. Então, quando a gente entende tudo isso, mesmo sem entender, e quando a gente sente tudo isso, que é o mais importante, é o sentir, não é o entender, a gente se entrega para algo maior. E a gente se entrega com generosidade, com abundância. Então, gratidão a todos vocês. Um lindo final de semana e até na comunidade até quarta-feira. Um beijo grande. Obrigada, Ju. Beijo. Depois fala se você está melhor da dor de cabeça. Tá. Beijos. Melhoras, Sheila. Beijo. Obrigada, Lívia. Beijo, foi lindo. Beijo, Tadinho, menina. Bom beijo. dia, bom Foi final de muito bom. semana. Beijo. Beijo, amor. Beijo para todas. Beijo.